Bom, vamos agora discutir sobre os filtros ativos, tá certo? Então, o pessoal poder acompanhar aí no livro, né? No livro aí do Pertence, ele é bastante importante. A gente vai discutir uma parcela teórica, agora a parte é teórica, depois a gente faz um exercíciozinho aí para a gente poder verificar. Então, ó, semana passada a gente discutiu o aspecto da seletividade, né, do fator Q, que é o índice de mérito, né? A gente já discutiu isso certinho. Teve aquele comentário interessante, né, do por que o aumento de frequência, o que ele faz exatamente com a resistência do indutor do cobre, né? Expliquei esse processo, o pessoal achou interessante, né? Que ele começa a gerar uma coisa chamada efeito pelicular. Bom, então agora vamos discutir os filtros digitais. Digitais não, os filtros ativos, tá? Que você já deve ter reparado eles na matéria de processamento de sinais, né? Esses nomes Butterford, Cauer, Chebyshev, vocês já dominam com certeza, perfeito? Sim ou não? Perfeito, a galera implementa isso aí de cor salteado. O professor Dominar, matéria ainda não, dominar, também eu também acho que dominar é uma palavra muito forte, mas a gente conhece os filtros. Pois é, então vamos discutir, porque agora vocês viram a matemática deles. Tá? O que eu vou Mas passar... é muito importante isso aí, porque eu não estou fazendo controle ainda não. Não. Na verdade, isso aqui tinha que ser pré-requisito para controle, na verdade, né? Mas assim, não tem problema nenhum, não. O detalhe é que lá na parte de controle, você vê a matemática do Laplace. Então você faz um monte de conta de matemática lá. Né? O povo deve estar fazendo aí. O cara pega matemática, mas o cara às vezes não entende o que quer dizer aqui. Agora ele vai associar aquela matemática a um bloquinho de amplificador operacional. Assim, agora eu entendi. Você vai ser o seguinte, você já vai saber isso quando chegar lá e falar assim, tá, toda vez que o cara escrever aquilo ali, eu vou imaginar que é um amplificador operacional, teoricamente dizendo. Entendeu? Teoricamente dizendo. E não necessariamente sendo. Tá? Porque eu comentei para vocês, existe 3 tipos de filtros. Os filtros passivos, os ativos e os digitais. Tá? Então, o que acontece? O filtro nada mais nada menos é uma seleção de uma determinada frequência, tá? Que você precisa de aplicar num determinado circuito lá. Tá? Então, o passivo hoje ele é bastante utilizado, principalmente onde você tem uma demanda de potência. Tá? Você tem uma carga lá e você precisa jogar um filtro para voltar o sinal original. Isso é um exemplo bastante fácil, é o sinal PWM, né? Que você manda um sinal de largura de pulso, é um monte de pulso, aí na hora que ele cai no circuito RC, né, junto com a carga, pum, ele vai lá e vira senoide de novo, entendeu? Então isso é uma coisa bem comum que acontece. Só que o circuito passivo tem uns indutores muito grandes em baixa frequência, né? O negócio fica extremamente exagerado. Por isso que você pode verificar claramente que até os reator que existe no poste lá é aquelas caixotes que tem lá, porque a frequência é baixa da rede, né? Você tem ali 60 Hz ali para justamente você fazer a lâmpada, né? Poder exatamente sofrer aquela descarga e acender, tá? Bom, em contrapartida, os amplificadores operacionais ele entrou no meio do caminho e gerou os filtros ativos, que é a minha matéria, tá? Então, o filtro ativo, ele é o eletrônico, tá? Então, ele não é totalmente passivo, né? Só indutor, porque o indutor, ninguém quer indutor, não. Né? Indutor é um problema. Com todo circuito, com o máximo você poder jogar fora o indutor é melhor. Tá? Então, aí o que acontece? Então, a gente utiliza o circuito com capacitor, para ele fazer o mesmo equivalente do passivo. Então, ele tem uma aplicação de baixo sinal, então é o que acontece normalmente no áudio, que é a minha área, né? Você tem exatamente a situação. E você tem o filtro digital, que o digital é o que permitiu exatamente um determinado sinal, ele entra, ele é convertido analogicamente, ele cai num bloco matemático, que o pessoal está estudando processamento de sinais lá, e te dá uma resposta saída. Por quê? Porque ele foi exatamente transformado no seu equivalente, no domínio S, você tira a transformada de Laplace, e o circuito ele tem o mesmo comportamento do real. Só que agora ele vira um programa. Perfeito? Tá jóia aí? Jóia ou não? Me ajuda aí. Tranquilo. Então eu vou até abrir
enquanto tá abrindo um software aqui, para a gente comentar ao nível que está chegando não só a parte de processamento de sinais, como também a parte... Já até abriu, olha que beleza. Então vamos fazer o seguinte. Tá bom, vou abrir aqui, ó. Ah, tá jóia aqui, ó. Gente, esse software aqui chama Wavelab, tá? Esse software aqui é fora do normal. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês verificar o que o processamento de sinal permite, né? Aqui tem um áudio, eu não vou rolar esse áudio aqui, que vocês vão achar muito barulhento, né? Mas isso aqui é a minha banda, tá? Aí o que acontece? Eu vou mostrar para vocês o que é possível de você fazer hoje a nível de processamento de sinal. Então existe uma coisa chamada... Não, é pra gente ouvir o som da sua banda aí, ó. Vocês não vão aguentar, não é muito barulhento. Toca. Aí o que acontece? É bom, se for pagode... É Crisium. Crisium, Estilo Crisium. Eu gosto de som porrada. Aí o que acontece? Então, gente, existem plugins. Então, o que esses plugins fazem? Esses plugins, eles são nada mais, nada menos... Vamos pegar um da Waves aqui. Eles são nada mais, nada menos que equipamentos físicos de verdade, e os caras tiraram a função matemática deles, entendeu? Aí você fala assim, gente, não é possível que os caras estão fazendo a esse nível. Estão fazendo sim. Quer ver aqui, ó, deixa eu pegar Kramer, eu acho que o da Kramer, Maserati, isso tá beleza, vamos pegar aqui então da Maserati. Ah lá, isso aqui, gente, pode parecer brincadeira para vocês, esse desenho lindo aqui, mas isso aqui é um amplificador de verdade da empresa chamada Maserati. Tá certo? Então, o que acontece? Essa empresa chamada Waves, né, o que ela fez? Ela foi lá, pegou um amplificador de verdade real, pagou royalties, logicamente, para o Maserati, né? Então, esse amplificador Maserati aqui, ele é todo analógico. Entendeu? Extremamente respeitado. Nossa, mas ele tem uma cara de velho. O pessoal gosta desses negócios velho mesmo. Você tá entendendo? Então, porque tem um som específico dele. Para quem é audiófilo, consegue perceber essa situação. Só que um amplificador desse aí custa, sei lá, uns 5, 10 mil dólares, mais ou menos, entendeu? Os caras falam assim, pô, mas o trem vende? Vende. É lógico que vende pouco, né? Então, aí, com o processamento de sinal, o cara fez um modelamento matemático, né? Então, o que acontece? Essa onda que eu tenho aqui, eu jogo ela dentro desse amplificador aqui. E a saída dela sai como se eu estivesse tendo esse equipamento fisicamente real. Entendeu? Isso que é uma das grandes sacadas que existe o detalhe do processamento de sinal. Tá? Isso virou um contexto extremamente grande. Por exemplo, da Vandal aqui é interessantíssimo. Aqui, tá vendo? Eu não sei se o pessoal que seja músico aí, ó. Mas isso aqui é um amplificador, né, da Vandal. Tá? Esse amplificador existe, eles vendem e tal. Só que internamente eles pegaram a eletrônica lá toda com transistor, com a operação, não achou a função de transferência, modelou aquilo e transformou aquilo em processamento de sinal. Então, esses efeitos que existem exatamente, eu acho que o pessoal já viu o músico, o cara, o guitarrista lá fica pisando pé lá, esses pedais aqui. Então, o pedal chorus, gente, ele tem uma função matemática lá no domínio S. Entendeu? Eu lembro que quando eu comecei a estudar processamento, eu achava interessante, eu ia lá, e aí você entra para a internet e fala assim, ó, função de transferência, por exemplo, de um chorus. Aí o cara coloca um monte de bloquinho no domínio S lá, você monta aquilo ali, o sinal analógico que entra aqui, ele obedece aquela função S, discretiza e te dá a resposta exatamente igual como se fosse o analógico. Entendeu? Então, só que o detalhe é que você não tem a coisa física. Tá? Então, a coisa física, por exemplo, quanto custa um pedal desse? Um pedal desse aí pode custar uns R$700, mais ou menos, tal, 700, 800. Quando você compra o programa dele, aí o negócio sai mais em conta. O cara vai te cobrar o quê? Uns $50, mais ou menos. E o cara não tem que ter a penca de dispositivo real para isso. Entendeu? Então, aí que tá, vocês estão começando a verificar assim, então o processamento de sinal, a sacada dele é de exatamente fazer diminuir o tamanho das coisas. Então, quando você chega aí no smartphone, você coloca o grave, o agudo,
o detalhe todo lá, é por quê? Porque realmente foi feito uma função matemática, a coisa não é física, tá? Gente, logicamente, com a explicação que eu vou fazer aqui agora, vocês vão entender por que o negócio não é Oi, Albert. totalmente... Oi. Mas só um comentário também que eu acho que vale a pena falar e que eu acho sensacional nesse tipo de coisa aí, é que você gasta para desenvolver uma vez só, né? Depois que você desenvolveu, você só copia. Já os físicos, cada um que você faz é um diferente, você não tem garantia de ser igual, idêntico um ao outro, né? Mas aí tem uma coisa. Quando eu vou explicar o negócio dos filtros agora, tanto o Chebyshev quanto o Cauer, que é mais difícil de desenvolver, principalmente eles são quase tudo Cauer, né? Que é o elíptico, o Cauer. Você verifica assim, a qualidade sonora, ela não é exatamente igual. Tá? Então o pessoal fala assim, mas peraí, você tá, por exemplo, assim, se você pegar um áudio vindo de uma válvula, entendeu? Gente, só para quem entrou num estúdio igual eu entrei, né, que eu fui lá, peguei minha guitarra, coloquei lá, tal, aí tinha um amplificador transistorizado, blém, 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 e eu coloquei o valvulado, aí que você entende o que é um som valvulado. Nossa, não tem explicação, é só quem teve esse tipo de emoção para entrar, para verificar como é que o som realmente é diferente, tá? Bom, aí o que acontece? E a válvula desgasta, né? Porque ela tem que aquecer, você tem que jogar 6,3 volts, tá tacando ela em curto lá para o negócio funcionar. E o seguinte, ela funciona nos pares. Se estragar uma, você tem que jogar as duas fora, colocar tudo normal. Oi, Albert, mas por que o valvulado é melhor? A válvula tem menos ruído que o transistor? Não só ruído, como a incidência de harmônicos. A explicação é muito simples. A válvula, ela está deslocando exatamente de uma placa para uma outra placa, a excitação dela, os elétrons, então ele está passando pelo vácuo. Quando você faz a mesma coisa do transistor, no caso do FET, que seria a aproximação da válvula, o elétron está batendo no material intrínseco, que é o silício, ele está batendo ali. E por incrível que pareça, esses choques que ele faz ali dá diferença no áudio, nos harmônicos, que são audíveis, tá? Um som valvulado, ele tem um som diferente do som transistorizado. Isso aí é fatal, você percebe isso. Você joga uma senoide, ele sai a senoide perfeita, que é a válvula. Quando você joga uma senoide no transistor, ele não sai necessariamente uma senoide, ele sai um pouquinho, tipo assim, 98% da válvula. Mas aí o que acontece? Quando você trabalha em estúdio, você tem os equipamentos, você consegue perceber esses 2%. Fatalmente você percebe isso. E aí, quando você transforma aquilo em um filtro ativo, um filtro digital, aí o negócio cai lá dos 98 para uns 95. Mas acontece que para a população mundial, né, você não pode basear os equipamentos nos audiófilos. Você tem que colocar ele na relação que o usuário utiliza. Né, eu estou com uma turma aqui, né, eu devo estar com o quê? Aqui, ó, estou com 15 alunos. Se eu pedir, às vezes, a definição de estéreo aqui, muita gente não vai saber o que é estéreo. Entendeu? Agora já, né, já existe o 5.1, o 7.1, né? E agora tá vindo, já passou do 22.1 e agora tá vindo o Dolby Atmos, né? Inclusive, eu até assisti uma palestra ontem que estava lá no... Essa palestra veio exatamente num software chamado Nuendo, que eu tenho, o Nuendo, né? E foi uma apresentação alemã, né? Que o cara falava em inglês certinho, eu acompanhei, do que o software vai fazer, na parte de cinema, entendeu? Para quando você entrar no cinema, você vê aquele filme lá, você ficar assustado, né? Com o andamento do áudio que tem. Então, assim, são coisas extremamente complexas, entendeu? Isso, logicamente, nos agrada, a gente fica totalmente feliz nisso aí, mas esse que seria o ponto de questão. Mas existe, sim, uma diferença do áudio bastante grande, tá? É meio... Só entrando para perceber. Eu, aqui na minha residência, eu tenho um amplificador valvulado para minha guitarra, não custou barato de jeito nenhum. Eu falo o preço dele, custou R$ 4.800, entendeu? Mas, assim, o som dele é diferente. Isso aí não adianta, é outro tipo de som. Você fala assim, dá diferença, né? E é uma coisa bastante comum. Tranquilo?
Queria até achar uma coisa aqui que não, se não pudesse achar esse PowerPoint. Tem um PowerPoint aqui que é. Oi, Elvis. Oi, se tiver meu alcance aí, pode falar. É o seguinte, você falou que tem esse amplificador valvulado aí. Aí onde você arruma válvula quando esse negócio queima? Isso aí você acha no Mercado Livre. Não é barato, tá. não. Você acha? Não, porque assim, eu imagino que a demanda por válvula não deve ser, com a tecnologia de hoje, não deve ser tão grande quanto já foi no passado, né? Então deve ser algo que deve ser bem mais caro. Do caro. Mas vai vender, mas não vai acabar, não. Você pode ter certeza que não vai, não. Só de curiosidade aqui, ó. Só para o pessoal. Vou colocar minha área aqui, né? Que eu gosto dela aqui, ó. Gente, antigamente, só para vocês terem ideia, isso aqui é uma palestra que eu estava dando da história do sistema de gravação. Deixa eu ver se passa aqui. Deixa eu ver aqui. Se passa é o. Ah, ele tá na outra tela. Deixa eu ver aqui, né? Então eu vou trocar a tela aqui. Peraí. Isso é importante, que aí vocês acabam até entendendo processamento de sinal. Isso é bastante interessante isso aqui. Deixa eu até colocar, então. Deixa eu colocar essa tela aqui, então. Partilhar. Isto. Só para... Gente, aqui, ó, só para vocês terem ideia, antigamente os sistemas de gravação de áudio, eles eram monofônicos, tá? Então, o que acontecia, né? Você tinha o estúdio, meu irmão teve estúdio, eu trabalhei em estúdio, eu sei como é que a coisa funciona. Então, o que acontece? Então, você tinha exatamente o estúdio aqui, tá vendo? As mesas totalmente simples, tudo que está aqui rolando no volume aqui, é tudo indutor e capacitor. Sem exceção. A fita magnética foi inventada em 59, tá? Então, isso aqui é rolo de captação magnética, né? E olha o que acontecia. Antigamente, quando você vê aqueles filmes lá, de Hollywood, os caras gravavam tudo de uma vez, gente. Tá vendo? Não podia errar nada, tá vendo? Aqui eu tinha um pedacinho da parte do piano, a parte do baixo, aqui estava exatamente a bateria, aqui a parte dos strings, entendeu? Né? E tudo era gravado simultaneamente. Você gravava uma vez, não podia errar nada. Entendeu? O cara era pago para tocar e rodar tudo. Hoje não é feito desse detalhe aqui. Hoje, primeiro, você grava a bateria, depois você vai gravar o baixo, depois você grava a guitarra, depois você grava o vocal, depois você masteriza e faz o final. Tá? Então, mas antigamente era monofônico. Então, saiu o sinal apenas em um único canal. Podia ter vários alto-falantes, mas o canal era único. Entendeu? Aí... Mas o vocal ele é gravado sem um áudio por trás dele? O cara vai... Antigamente não, tudo na tora. Antigamente não, antigamente era tudo de uma vez. Os caras eram bons antigamente, entendeu? Os artistas de antigamente que cantavam, os caras cantavam de verdade, entendeu? Hoje, assim, se vocês ouvirem minha voz no disco que eu gravo aqui, você fala assim, isso não é a voz do Elton, isso é minha voz, mas é processamento de sinal. Não, hoje a gente ouve uma música gravada aí, por exemplo, sei lá, uma Anitta da vida aí é uma coisa. Na hora que você vê ela cantando ao vivo mesmo, você vê que completamente diferente, né? Não, eu não tenho vergonha de falar que meu vocal tem processamento, senão você fala assim, pô, isso é o Elbert falando? Sou eu. Eu posso até dar essa colherzinha de chá para vocês daqui a pouco aí. Então vamos continuar aqui. Então olha só, aí você tinha salas aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Como é que era feito antigamente. Esses amplificadores aqui são os amplificadores tudo valvulado, ó. Isso aqui é tudo valvulado, ó. Todo mundo tem xodó com esses caras aqui, porque o som deles é bom pra caramba, entendeu? Aqui tá o Beatles, né? Esse aqui é o Beatles ou esse aqui é o The Who? É um dos dois, eu não sei. Não, acho que é o Beatles mesmo, tal. Aqui acontece, amplificador orange, né? Tem a bateria, etc, tal. Aqui tá o Beatles. Esse aqui eu acho que esse aqui deve ser o The Who, deve ser a banda The Who. Tá parecendo The Who. Bom, aqui tá o Beatles, né, mostrando como é que era feita as gravações de todo mundo junto, todo mundo ficar calado, né? Esse microfone, gente, pode parecer brincadeira, esse microfone que tá aqui, existe modelamento matemático para esse microfone, entendeu? Um microfone desse aí custa facilmente $5.000, mais ou menos, mas é um microfone que você fala ele vai te dar o A real dentro da situação. Então, hoje, olha o que é capaz de fazer. Olha, você vê que a coisa não é brincadeira. Você capta o sinal, né, digamos lá, vamos fazer de conta aqui, ó. Né, você está jogando 100 Hz, ou sei lá, 1 kHz, você jogou no microfone desse, esse microfone vai captar realmente 1 kHz perfeito.
Tá? Aí você utiliza um microfone mais fajutinho aí, tal, esses que vende no mercado aí, 300, 400 conto. Aí, o que os caras estão fazendo? Os caras estão capturando com os microfones mais baratinhos e estão jogando nos plugins que ele consegue gerar um filtro digital e aproximar do sinal do mais caro. Isso aí tá virando moda pra caramba hoje. Você pode colocar um instrumento com uma qualidade inferior, aí você joga ele no plugin, ele vai lá e aproxima e começa a querer colocar ele na forma do sinal do caro. Isso é uma tendência que existe também, está muito grande. O que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês não vão nem acreditar. Eu achei, consegui, né? Eu estava numa oficina do cara do Chicão, que é o cara que faz a manutenção do pessoal do Jota Quest, faz o pessoal do Skank, é ele que mexe com manutenção dos caras. Eu conheço esse cara. Isso aí que vocês estão vendo, gente, é um teclado de 1960, que foi resgatado de uma igreja que o cara do JQuest comprou para ele. Ele queria aquele órgão de qualquer maneira. Você pode verificar lá, é tudo capacitor e resistor. Deve ter alguns indutores aqui, tá vendo? Achando que as frequências, né, que exatamente você precisa, mas é o quê? Tudo analógico, ou seja, tudo passivo, tá vendo? Ó? Então, assim, quando o cara chegou e calculou o resistor junto com coisa ali para formar aquele determinada nota musical, porque cada cartãozinho desse aqui é uma nota musical, né? Aí o cara vai lá, tchan, 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 mas a formação do sinal ela é totalmente passiva. Tá vendo? Totalmente passiva. Isso aqui é diferente. Ah, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. As colunas. Oi. Desculpe te interromper, mas. Não, pode. Por que você tem essa perda de qualidade do analógico pro digital? Porque não tem perda, não. Não, perda não tem, não. Eu vejo não. muita gente falando que, tipo assim, o analógico é muito melhor em questão de qualidade do que o com digital. Certeza. Igual você falou do próprio amplificador, e a qualidade do áudio dele é muito melhor do que a de um mais recente, por exemplo. Por que você tem essa perda assim? Por que tem essa diferença tão grande? Tá. É porque um é estado da arte. Igual eu tô falando o seguinte, ó, por exemplo, aqui, ó. Então, deixa eu só terminar aqui, que vai ter um negócio que eu posso mostrar para você aqui, ó. Esse teclado aqui, ó, tá vendo? Ó, o G é o Sol, né? Sol. Isso aqui, gente, olha que coisa de doido. Esses capacitores, esses resistores aqui, são criados de determinada maneira, em série, em paralelo, gente, que quando você excita ele com uma senoide, ele vai lá e transforma via filtro e vira uma nota musical sol de um órgão. Por que isso é feito? Porque vocês aprenderam Fourier, entendeu? Você sabe que se você somar ondas senoidais de ordem ímpar acrescida, você tem uma onda quadrada. Então, se você injetar uma onda quadrada e começar a utilizar os fios, você vai começar a cortar aquela onda que é quadrada, ela vai começar a ter um formato diferente, e aí ela vira o quê? Ela vira um timbre. O timbre é a diferença dos sons que a gente verifica, né? O lado da guitarra é o lado da guitarra, o lado baixo é o lado baixo, o lado do teclado é o lado do teclado, entendeu? Mas aqui foi tudo feito, gente, através de filtro passivo. O cara que calculou isso aqui, para a época que ele fez, que não tinha computador, o cara é um gênio para mim. Entendeu? O cara é muito bom, porque hoje eu dou aula para vocês, não tinha, né? Eu jogo ali o valor, tal, sai a resposta, tal. Mas os caras faziam isso era na unha. Entendeu? Os caras eram bons demais, os caras eram muito bons. E fazia isso tudo passivo. Então, voltando à pergunta do Cleiton ali, então é o seguinte, o Cleiton, o semicondutor, ele é um componente não linear. Tanto que ele tem lá, você joga tensão reversa, ele não conduz. Na hora que você chega lá no zero, ele também não conduz. Aí você joga 0,7, ele começa a conduzir. O circuito passivo não, você mandou senoide, é defasamento. Então ele reproduz fielmente o sinal. Tá? Então não tem como competir com o passivo. Só que o passivo ali fica grande lá. Ele fica grande e limitado, aí só toca aquele timbre ali, sabe? Ah, não, aí com o processamento de sinal, não, você faz o grave ficar agudo, você faz exatamente o baixo ficar límpido, você gera eco, você consegue fazer isso tudo com conta matemática.
Mas com a teoria que eu vou mostrar para vocês vão ficar que os filtros, o Chebyshev, o Butterfield, o Ellipse, ele não consegue reproduzir exatamente igual passivo. A gente vai mostrar isso claramente de acordo com a função de transferência. Então, Cleito, o detalhe é que você colocou um componente que ele não tem uma resposta linear. Tá? Esse seria o detalhe do filtro ativo. Já no caso que quando você utiliza o filtro digital, a matemática do Butterfield, a matemática do Cauer, a matemática lá, ele também não consegue representar exatamente igual o passivo. Mas ele fica, por exemplo, no smartphone você coloca lá 300 efeitos. Quando você quer colocar isso a nível de ativo, aí vai ocupar a mesa aqui, que eu estou dando aula aqui. Se você fazer isso em passivo, vai ocupar quase minha casa inteira. Então, existe uma relação de tamanho, aplicabilidade e rio financeiro, logicamente. Tá? Mas isso aqui, gente, é uma foto raríssima. Isso que eu tirei, quando eu vi aberto, eu nem acreditei. Falei, deixa eu tirar uma foto, isso aqui é único. Entendeu? Então, tá aqui. Aí, olha só, então agora, ó, tá aqui mostrando o circuito passivo, tá vendo? O circuito passivo, ó, esse potenciômetro deslizante aqui, gente, ele é logaritmo. Quando você aumenta o volume lá, ele responde pelo logaritmo. Ele não é linear igual esse aqui, não. Tá? É logaritmo. Então, o circuito passivo, né? Então, você tem ali, ó, o L e RC aqui variando, tá? Agora, o ativo é quando você abre uma mesa. Quando você encontra uma mesa, você encontra os canais, tudo aqui é amplificador operacional. Ah lá, tá vendo? Ele fica menor do que essa loucura aqui. Ele é até mais versátil. Né? Eu estou imaginando que isso aqui é um órgão, tá, gente? Mas imagina uma mesa analógica, ela teria a mesma propriedade também, para você achar os filtros tudo certinho lá. Neste caso aqui, você está usando amplificador operacional, entendeu? Ele fica menor, tá vendo? Os potenciômetros deslizantes estão aqui, sem problema nenhum. Agora, se você pegar isso aqui e transformar isso aqui num software, você fez isso através de processamento de sinal, né? Porque fica mais fácil poder desenvolver isso aqui, tá? Ah lá, então essas mesas que estão aqui, ó, isso aqui são mesas, algumas são híbridas, né? Elas têm exatamente o que é a parte totalmente analógica e outra é analógico com híbrido, quando você utiliza o computador lá. Só que assim, a eletrônica deles, né? Eu acredito que eu não vou conseguir terminar a matéria e passar para vocês, conversando na loja digital. O amplificador operacional para utilizar no áudio de uma mesa dessa aí, esse amplificador operacional, ele é muito específico, sabe? Aí você começa a entender porque você aprendeu estatística, porque você vai lá, o produtor de amplificador operacional, ele vai lá e produz 1000. Dos 1000 que ele faz lá, ele quer que tenda a virar aquilo ali. Ele não consegue. Os que conseguem virar, aí desce tipo assim, faz 1000, 10 ficam. Então esses 10 aqui eu vou vender ele por $200. E os caras vão pagar esses $200 do amplificador operacional. Os que estão lá no histograma da produção, lá no cantinho, são 741s. Ah, tá. Então isso aqui você vende como 741. Então, olha lá, o cara transforma 1000, uma pequena parcela vira os de ouro, devido à construção, e as rebarbas tudo vira 741. Então tem gente que vai pagar o central. Vai. Para poder funcionar as coisas, os caras pagam e pagam, sim. Não tenha dúvida disso aqui. Tá? Aqui tá uma gravação em fita, né, gente? Pô, fantástico. Bom, deixa pra lá. Eu só queria mostrar... tá. Antigamente era, igual eu falei para vocês, era monofônico, né? Já na década de 90, você gravava muito em fita de 1 ou 2 polegadas, né? Então aqui ela tinha vários canais, né? Isso aqui é a cabeça de gravação. Aqui, ó, tem 24 canais aqui, ó. Né? Você tem 24 canais, cada canal gravava vocal, baixo, batera, o bumbo, o chimbal, os overs, tudo era feito esse detalhe aqui, né? Aí você tinha no estúdio, esses que são os gravadores ADAT, né? Mas tudo bem. Mas no estúdio você tinha o equipamento. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o equipamento de verdade, né? Que o cara cantou lá na sala, aí ele entrou. Alguns aqui são passivos e outros aqui são ativos. Tá legal? Então isso aqui é um hack de verdade. Você comprou. Então cada equipamento desse aqui são uns $2, $3 mil. Ó, $2 mil, $4 mil, $10 mil, vai somando tudo para você poder processar aquele sinal de uma forma real, tá certo? Aí o que aconteceu com o advento da programação? Começou a surgir os plugins, aí, ó, que eu tô mostrando também, aí, ó, que é tudo real, tá vendo? Ó? Agora me arrombe. Então, o que você pode fazer aqui,
Aqui estão os softwares de gravação. Deixa eu... Direto que eu quero mostrar para vocês. Quer ver? Olha só. Olha lá. Isso tudo aí é programa. Isso aqui tudo é processamento de sinal. Tá vendo esse cara que tá aqui? Olha lá. Você compra ele por $70 mais ou menos. Mas o físico dele que tá aqui, ó. Olha lá. Opa, passei. O físico dele tá aqui. $2.000. Esse aqui dentro dele tem componente eletrônico, tem resistor, tem capacitor, tem amplificador operacional de primeira linha, tal lá. Ele é físico. Todo mundo é apaixonado por um Technics desse aqui. O famoso 2A Technics. Não, custa lá $2.000, os caras pagam. Fala, não, esse aqui, o bicho, o áudio fica perfeito e tal. Mas aí o que acontece? Não é todo mundo que tem $2.000. Mas o cara quer gravar o disco dele, o cara quer fazer a home studio dele. Vai que eu fui dar palestra do home studio, que o cara pode agora chegar na casa dele, né? Tem um foninho, tem uma placa de primeira linha, tem os monitores, tem um software de gravação também. Isso permitiu até as pessoas mais simples terem o seu próprio negócio. Isso é muito legal, isso aí, né? E aí, eu utilizo esse software aqui, que é o Cubase, né? Meu disco vai gravar inclusive no Cubase. Tem vários softwares, né? Mas eu prefiro o Cubase. E aí, o que acontece? Em vez de você ter aqueles rádios de equipamento são caros que você não tem dinheiro, você compra lá os plugins lá. Você compra os plugins, ó, bicho. Então, assim, ele vai dar 95% igual o passivo. Ele não vai ser exatamente igual. Mas, porém, deveras, todavia, é melhor você ter 95% de alguma coisa que você ter 100% de nada. Você não pode comprar um negócio desse. Tá? Então, as coisas são tão complexas, gente, que vocês vão falar assim, o que é isso? Não é possível que os caras fazem isso. Esse aqui que está aparecendo, mostrando um gravador analógico, pode parecer brincadeira para você, mas as gravações digitais hoje elas incomodam alguns audiófilos. Quando você grava na fita magnética, o sinal ele dá uma propriedade diferente, ele dá uma frequência lá que ela é boa de se ouvir. O pessoal chama de ruído branco, ruído rosa. Então esse plugin aqui, ele injeta um sinal que era colocado na década de 70 e 70 nas gravações de hoje, para não perder esse direcionamento aí. Tá vendo? Então tem plugin para tudo. Tem plugin para melhorar o áudio, tem plugin para fazer a guitarra ficar fora do normal. Esse Lexon aqui é uma cópia de um dos melhores ecos que existe no planeta. Tudo processamento de sinal. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma outra coisa inacreditável. Por exemplo, aqui, ó, você pega um amplificador valvulado, e aí o que acontece? Esse plugin aqui, o que ele faz? Você consegue trocar as paredes, tá vendo aqui, ó? Isso aqui exatamente é o forro acústico, né? Ele tem esses formatos aqui, tem uns que são redondos, tem uns que são desse formato. O formato do forro acústico, ele pode afetar o som de captação, gente. Entendeu? Então, assim, os caras, quando eles estão agora mexendo com esse tipo de processamento de sinal, ele vai lá e grava o instrumento normal. Aí depois ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o ambiente. Ele pega esse microfone aqui, joga para frente, joga para trás, desce ele, tá? Porque aqui tá o alto-falante, ó. Tá vendo? O alto-falante tá aqui. Tem dois alto-falantes aqui. Então, esse microfone aqui, dependendo da posição que ele vai ficar aqui, da profundidade, isso vai dar um tipo de som diferente também. Tá? Eu lembro claramente, foi no quarta-feira de cinza de 90, quando eu gravei o meu disco lá, né, o meu primeiro compacto lá e tal. Eu tava lá no amplificador valvulado, né, eu totalmente inocente, não sabia o que fazer, e o cara lá da mesa falou assim, ó, desce mais o microfone um pouquinho, aproxima, fala, e aí o ponto. Na época eu não entendi o que eu estava fazendo. Depois que eu terminei a engenharia, eu entendi que ele estava achando qual que era o melhor ponto de captação do microfone para dar o efeito de áudio que eu queria. Hoje, agora, você não precisa de fazer isso, devido ao processamento de sinal. Você captura o normal, joga ele nesse plugin, ele simula como se estivesse mandando o áudio no amplificador e você está simulando a captura dele pelo microfone e gera o sinal que está acontecendo. Tá? Então isso aí é feito, esse detalhe aí. Tá muito complexo o que eu tô falando aqui, gente? Tá? Pode ir? Como é que é? Opa, caiu a linha. O fibra ótica arrebentou? Como é que é? Toca o barco aí, tá dando pra ir. Não, isso aqui pode parecer, mas isso aqui tem a ver com a matéria, de você precisa entender
por que vocês estão aprendendo processamento de sinal? Tá? Processamento de sinal, igual eu falei, o áudio e vídeo, ele está sendo o patamar mais alto do processamento de sinal que existe, né? Então vocês estão verificando a importância dele, com certeza. Né? O que a gente discutiu semana passada, tá vendo? Ó? Quando vocês jogam o áudio normal, e aí você tem aquelas curvas. Então, o software ele está simulando o índice de métrica. O índice de métrica aqui, tá vendo? Ó, você aumenta e diminui ele. Quando você coloca 0,3 aqui, ele ficou mais aberto. Quando você coloca ele maior, ele tem que ficar mais fino aqui, ó. E aí, o cara que está masterizando, mixando, ele tem a percepção, né, de uma função, de um filtro passivo, né? Porque o que vem do filtro passivo, mas na verdade ele foi talvez criado de um filtro ativo para ele virar um digital, entendeu? Então, os tipos de plugins, eles conseguem exatamente por uma matemática muito complexa criar e fazer com que você consiga observar isso aqui, tá? Então, tudo aqui que vocês verificaram de frequência, tá vendo? Ó, conceito de dB, o conceito de índice de média, o fator Q, ó, tá tudo aqui. Então, as linhas de programa que os caras fazem desse aqui, tem que tirar o chapéu. É muito complexo, sabe? Mas é feito isso aqui. Né? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui isso é de curiosidade aqui, ó. Isso aqui é um driver da mesa da Abbey Road, lá da Inglaterra, onde foi gravado o Beatles, né? Então os caras modelaram ele, tá vendo? E colocaram exatamente aí, ó. Essa empresa Nomad que ela comprou os direitos de usar esse tipo de amplificador aqui, tá vendo? Ó, então, quando você está regulando aqui, tá dando o mesmo tipo de efeito também, tá? Aqui a gravação e tal. Então é isso aí que eu queria comentar, tá? Como é que as coisas funcionam aí. Bom, acho que eu já falei demais, tá bom? Né? Vamos partir para a matéria aqui. Algum comentário, alguma curiosidade? Se tiver meu alcance, eu respondo aí, gente. Só para a gente verificar aí. Tranquilo, Elbert. Tá? Não, porque às vezes uma pessoa tem curiosidade, igual perguntou por que perde, igual eu falei, são confortos que também não geram totalmente confortos para quem mexe com a área, tá certo? Ok, então. Beleza, então. Vamos continuar então aqui. Então, gente, ó, a nível de filtro, né, tem o filtro Butterford, vamos explicar o que tem. A gente explicou semana passada que a gente tinha aqueles filtros feitos aqui só um pouquinho. Então, vamos colocar aqui, abrir. Aqui é o amplificador operacional, papapá. Data de modificação, vamos ver aqui. Filtro passa baixa. Vamos colocar aqui, ó. Então, a gente viu. Opa, não é um micro, não. Opa, errei aqui só um pouquinho. Opa, função de transferência, análise DC, característica de transferência, PPP. Tá aqui, ó. Então, isso aqui foi o que a gente viu semana passada, né? Aqui, ó. Então, os filtros passivos, ele tem essa resposta toda lindinha, bonitinha, do jeito que está acontecendo aqui, tá vendo lá? Aqui está o caso da fase, né? Então, ele tem uma resposta atenuante, né? Então, totalmente perfeito. Quando você utiliza o filtro ativo, né, que tem as características do Butterford, depois a gente vai discutir o Chebyshev e o Cauer, lá, o sinal, ele começa a não ter uma resposta igual àquilo que foi feito, né? Então, por exemplo, aqui no caso do Chebyshev, lá, ele fica desse jeito aqui, ele gera esse monte de atenuações no início, depois ele faz um corte na saída, tá vendo? Ó? Quando você utiliza... Oi. Sim, pode falar. Algum gráfico? Você está mostrando algum gráfico, alguma coisa? Porque na tela, para mim, só estou mostrando, só estou vendo o circuito. Tá bom, desculpa. Tá. Era a mesma coisa que eu ia falar também. Tá bom, beleza, tá certinho.
Bom, então aqui, desculpa, tá? Então, gente, eu estava discutindo o Butterford. Então, o Butterford, ele tem ordens do filtro, primeira ordem, segunda, terceira. E aí, no gráfico que tem exatamente no livro, ele mostra exatamente as ordens dele. Tá vendo? Ó? Então, o ideal de um filtro é que ele seja desse jeito, que ele vai lá e corta. Né? Aqui seria a frequência de corte, que dá exatamente o raiz de 2/2 ou menos 3 dB, tá? Mas um filtro de primeira ordem, ele é bem suave. Ah lá, tá vendo? Ó, ele vai, isso aqui, e atenua pouco. Quando você começa a aumentar a ordem dele, então aumentar a ordem dele implica exatamente aumentar os polos e zeros dele, que aí no futuro vocês vão entender como é que é na parte de controle, e também na parte exatamente de quantidade de componentes. Tá, gente? Você não consegue fazer um filtro com pouco componente, você tem que usar muito componente, que ele vai lá, vai ajustando tudo. Então, neste caso aqui, né, para mim conseguir essa forma de onda melhor aqui, que foi exatamente filtro de 8ª ordem. Então, vou gastar muito amplificador operacional aqui e muito componente para isso. Daqui a pouco eu mostro como é que constrói. Tá? Vamos aguardar primeiro, deixa eu passar a teoria. Mas esse tipo de filtro, Butterford, ele tem um problema, não que está próximo à mediação do corte, das frequências de corte, que ele não dá uma atenuação boa, né? A atenuação dele começa antes, tá vendo? Então, para ele ficar praticamente na parte do ideal aqui, ele fica bastante dispendioso, tá? Bom, então aí chegou um cara chamado Chebyshev e falou assim, ó, eu vou inventar o meu tipo de filtro, minha configuração, né? Também tem a primeira ordem, segunda, terceira, e ele começa desse tipo de resposta aqui, tá vendo aqui, ó? Um pode vir aqui e vai lá e corta, que seria o de segunda ordem dele. Por exemplo, de sexta ordem, pode parecer horrível esse negócio de várias ondas aqui, mas nem tanto é ruim assim não, tá? Ele gera várias ondas e de repente vai lá e puf, faz o corte ideal certinho, tá? Então, para alguns tipos de aplicação, ele é legal. Para áudio não dá não, tá? Para áudio ficaria extremamente ruim. E existem os filtros, tá vendo aqui, ó? Aqui tá ali uma parte, desculpa, uma parte para mostrar como é que seria a sintonia de um filtro desse aqui. Ah lá, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Esse aqui é de quinta ordem, que é de sexta ordem, tá vendo? Então, assim, dá umas atenuações, umas frequências aqui, e de repente vai lá e corta de uma vez, ó. Tá vendo, ó? Aqui, mesma coisa, o sexto tem de ficar normal. Se você tender um N infinito, logicamente isso aqui tem de virar uma reta, só que você gastou um amplificador operacional demais, né? Ó. Então ele vai e tal, e de repente faz o corte. Então, o que faz o corte melhor, realmente, é o Chebyshev, que a gente está verificando aqui, tá? Bom, aí o que acontece? Já o cálculos elípticos, ele já tem, ó lá, tá vendo? Ó, a variação dele aqui, ó, dá no máximo 0,85, 0,8 mais ou menos, 0,90 ideal, né? E ele tende exatamente a ficar constante, depois ele faz o corte normal. Então, isso aqui é o jeito que ele é construído exatamente a parte do filtro lá, tá? Bom, vou mostrar para vocês agora como é que o Tina faz isso, tá? Então, o Tina tem ferramenta para desenvolvimento de filtro, tá? Tem vários sócios que fazem isso, mas o do Tina é bastante legal, tá? Vamos colocar aqui, então. Quando você vem aqui no Tina, você tem aqui ferramentas, desenho de filtro, tá? Então, olha que coisa legal, para isso aí para vocês ficarem brincando, ficarem testando, né? Ó. Então, eu tenho filtro aqui ativo e passivo. Se eu colocar aqui, eu vou gerar os meus filtros exatamente utilizando indutores e capacitores, tá? Então, eu vou fazer então a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar, então, eu posso fazer, ó, Butterford, Chebyshev e o elíptico, que é o Cauer, né? Tá aqui certinho. Então, vou fazer um Butterford aqui, um filtro passa baixa, tá? Ele vai atenuar mais ou menos menos 3 dB cada passo dele aqui. Frequência de corte, desculpa, ele vai começar de 100 e vai começar a querer atenuar nos 10K. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Isso, ele atenuou totalmente nos 10K aqui, isso. Tá? Então, eu vou pedir para utilizar capacitor, infelizmente vai ter que usar um indutor, né? Construir. Ah lá, então isso aqui é um filtro passivo, tá vendo, ó? Que ele segue exatamente a frequência de corte, né? Vamos colocar aqui a análise dele aqui, ó. Análise DC, característica. Desculpa, como é que você fez isso no Tina mesmo? Como é que é? Onde é que você achou isso aí no Tina mesmo?
Ah, tá. Você vem aqui no ferramentas, Aham. desenho de filtro. Ah, tá. Beleza. Só pra saber. Tá. É igual, gente, tô falando o seguinte, projetar filtro ativo e filtro passivo de acima de 2 ordens é conta pra caramba. Nossa senhora, é muita conta. Por isso que os caras antigamente eram bons. Antigamente não tinha calculadora, gente. Os caras faziam isso no dedo, cara. Pô, os caras eram muito bons, bicho. Não é possível, cara. Entendeu? Então hoje não. Hoje eu abri o Tina e vai lá, desenho de filtro, coloco os valores, vai processo e me dá a resposta. Antigamente não, antigamente era no papel, cara. Entendeu? Nossa, os caras eram muito bons. Né? Então tá aqui. Então esse filtro que tá aqui, né? Então você aplicou o sinal aqui na entrada. Em relação à saída, né, ele tem, né, essa característica de saída aqui. Vamos colocar só a amplitude, tirar a fase aqui. Ah lá, tá vendo? Ó? Isso aqui é a característica de um filtro passivo. Ó. Tá vendo? Ficou bonitinho e tal. A frequência que eu tive que ter escrito lá era já para morrer no 10, né? Deve ter dado um pouco menor de 3 dB aqui, né? Se eu tivesse olhado os valores que devia dar aqui, ó. Menos 26, não, então menos 3 dB, tá, deixa eu ver aqui, ó. Menos 6, aí você tem que colocar menos 3 dB, dá mais ou menos menos 9, mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. A frequência de corte dele deu aqui mais ou menos, ó. Tá, então, beleza. Agora eu vou pegar a mesma coisa, porque olha só, esses indutores são grandão, entendeu? 15 mA, mas indutor pequeno. E aí o que acontece? Mas, caso você precisasse disso aqui, aí você tem que mudar as características, usar núcleo de ferrite, e indutor é aquele negócio, você encostou nele, descalibra. Né? Tá, então vamos esquecer esse cara aqui, vamos utilizar agora aí com o amplificador operacional. Né? Então, ó, ferramentas, desenho de filtro, eu peguei as minhas informações, só que agora eu vou colocar ele ativo. Tá vendo? Ó, com o amplificador ideal, aí, olha que o Tina faz, gente. Eu posso colocar um amplificador operacional standard, aí eu vou comprar um amplificador do mercado, que existe de verdade aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Isso aqui você compra no mercado. Ou você utiliza o Spice dele. Aí você tem todos os amplificadores operacionais que existem praticamente no mundo, ou você joga a biblioteca dele Spice dentro da parte do Tina, e digamos lá, você tem lá, amplificador operacional da Analog Device, ele custa $100, por exemplo, assim. Aí você pega o Spice dele que o fabricante faz, coloca dentro do Tina e ele te dá a resposta aproximada da situação real. Eu vou deixar ideal para a gente não ter muita dor de cabeça aqui. Ó. As mesmas condições. Ah lá, então agora eu tenho o equivalente daquele passivo anterior. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui era o antigo. Ah, não coloquei aqui, não, então, eu vou colocar aqui agora, para a gente comparar. Peraí. Desenho de filtro, passivo. Construir. Aqui, ó. Então, esse caboclo aqui dá a mesma resposta, teoricamente, desse cara aqui. Esse aqui sai melhor, com certeza, do que esse aqui. Mas ambos têm o mesmo comportamento. Quer ver? Olha só, vamos colocar aqui agora análise de polos e zeros. Ah lá, esse aqui tem 4 polos, né? Isso é praticamente fácil, que você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 componentes passivos, que não é resistência, tinha que gerar realmente 4 polos também. Tá aqui o formato dele. O outro aqui, ele tem que dar a mesma resposta desse aqui, ó. Então, eu vou pedir para esse aqui, análise, polos e zeros. Ah lá, deu quase a mesma coisa, tá vendo? Deu um micharia de diferença, ah lá, tá vendo, ó? Tá vendo? Ó? Eles são bastante semelhantes. Agora vocês estão entendendo que nem tudo que é feito de eletrônico fica exatamente igual ao original. Né? Então, assim, então o passivo ele te deu aquela resposta, o ativo tende exatamente a mudar um pouco, mas está muito parecido, tá? Esses deslocamentos aqui percebe-se, mas não dá. Se você pedir para pegar agora pelo circuito S e tirar a transformada de Laplace, tende a aproximar disso aqui, mas vai também vai estar afastado também. Nesse caso, seria parte do programa. Tá bom? E aqui eu tenho, olha lá, um capacitor, 2, 3, 4. Então, você tem um fio de quarta ordem aqui. Tá vendo? Ó? Vamos fazer uma outra análise aqui também importante. Eu vou tirar a função de transferência desse circuito aqui. Então, eu venho aqui,
função de transferência AC. Grandinha. Tá vendo? Ó? Então, o que é? É o R dividido por isso aqui, tal, S4 aqui, tá vendo? Por isso que eu falei que ele é de quarta ordem. Tá vendo aqui, ó? Então tá aqui. É R dividido por isso aqui. Então você pode ver que é conta pra caramba. Né? Você vai ter que colocar o quê? Você vai ter que colocar o R1, aqui você vai ter que colocar 1 sobre C0, 1 sobre C0, S. Aqui você vai colocar L1S. Aqui você vai colocar 1 sobre C2S. Aqui você vai colocar L3S. E aqui você vai colocar R3. Aí você faz as contas, paralelo, serial, divisor de tensão, tudo. Aí você cai nesse caboclo aqui, ó. Tá vendo? Os caras fazem isso na mão, gente. Os caras fazem isso na mão. E não tinha calculadora, era régua de cálculo. Tá? Bom, aí o que acontece? Eu vou agora pegar o ativo aqui. Tá aqui o nosso ativo aqui. Então o ativo dele aqui, eu vou pedir para ele achar a função de transferência. Então olha só. Olha lá, a função de transferência dele. Aí. Tá vendo? Então, você verifica o grau de complexidade, que tá vendo? Ó. Isso aqui pode até tender a ser parecido com o outro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mas são funções diferentes que procuram dar a mesma coisa. Aí quando você joga isso no fio digital, ele vai ficar muito maior. Tá aí a complexidade, porque que é difícil trabalhar, né, nesses aspectos aí. Tá certo? O pessoal entendeu a teoria do filtro ativo, gente? Como é que é? Eu queria que o pessoal fizesse umas perguntas aí. Eu acho que eu falei demais e... Né, eu me emociono passando isso aqui. Na verdade, eu gosto demais disso aqui. Né? Algum comentário, por favor? Entenderam pelo menos o fundamento da coisa? Porque, assim, os cálculos não são fáceis, tanto que eu não vou pedir. Mas, assim, eu queria que o pessoal entendesse a teoria, a lógica. Ah, cara, é porque precisa disso aqui. Professor. Oi, pode perguntar. Eu entendi que é muito difícil. Sim, ué. Não, mas assim, a aplicação, você conseguiu entender? Não, tipo assim, em geral, igual o senhor explicou, porque tem a necessidade, por que usa um amplificador operacional em vez de usar os outros métodos, igual você falou do núcleo ferrita lá, eu entendi. Agora, é bem complicado, né? Com certeza, é muito complicado. Tanto que essa parte de filtro ativo... Oi, sim. Eu não me vejo usando isso. Eu não sei como é que... Onde se aplica exatamente. Onde se aplica... Vamos jogar na instrumentação. Como é que você explicou e tal, mas eu não me vejo... É muito abstrato ver assim o negócio. É cabuloso demais essa matéria. Então tá legal. Então vamos colocar em instrumentação. Você vai ser meu aluno, com certeza, instrumentação. Digamos que você vai querer achar a temperatura de um forno. Tá, beleza? Então, para achar a temperatura de um forno, você vai usar lá alguns sensores. Né? Você pode usar PT100, você pode usar lá termopar, tudo certinho. Aí, o que acontece? O sinal lá está sendo captado pelo termopar, ele vai cair no amplificador operacional. Ih, cai na hora, entendeu? Não tem como. O primeiro estágio que vai cair, depois você cai no sensor, é um amplificador de instrumentação. O amplificador de instrumentação, ele tem amplificador operacional. E aí, o que você quer? Você quer ver essa informação numa tela de computador, você quer ver ela numa tela de instrumento. Isso é o que todo mundo quer. Então, você vai ter que fazer uma placa de circuito impresso. Então, o que acontece? O sinal que vai ser injetado aqui, está escrito nesse 3 aqui, é o seu sinal contínuo, um sinal variado, não sei, que você tá, dependendo do que você está trabalhando lá, que ele tem que ser limpado, filtrado, selecionado, para que quando ele chegar lá no amplificador, no microcontrolador, lá no Arduino, que vocês gostam demais de Arduino aí, ele seja real. Porque senão o que vai acontecer? Vai vir um monte de sujeira junto aqui. E esse monte de sujeira junto aqui, ele vai processar tudo errado, se caso não tivesse isso aqui, né? Se ligasse direto lá,
né? Digamos que você tivesse a capacidade astronômica de ligar um termopar na cabeça de um pino do Arduino. Você estaria capturando tudo que é sujeira. Então o que você faz? Você tem que jogar o sinal de temperatura lá do forno, ou seja lá, a pressão que vai passar um determinado instrumento industrial lá, então você tem que selecionar o sinal que ele gosta. Entendeu? É o sinal que o criador do sensor fala, opa, ele capta aqui, você tem que mandar o resto para fora, caso seja um sinal de medida. Você aprendeu ponte de Winston comigo. Mas assim, você pode montar uma ponte de Winston, que chama ponte de Winston, com capacitor. Tudo bem? Beleza? Aí sim. Então, olha só, para imaginar a seguinte situação. Se você aplicava um sinal contínuo numa ponte de um Winston e você tem exatamente resistências, o que ia acontecer? Você varia uma resistência e varia a tensão VAB na ponte de um Winston. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora um sinal alternado na ponte de Winston, vamos colocar capacitor, circuito RC em cada ramo lá. Não vai variar a impedância de cada ramo? O que você vai aprender comigo no futuro? O Daniel já sacou a jogada. Você quer achar a pressão, aí você pode usar, por exemplo, o quê? Um sensor capacitivo. Né? Você aproxima as placas do capacitor, varia a capacitância e vai variar a reatância capacitiva. Variou a reatância capacitiva, ele varia a impedância. Variou a impedância, ele vai variar o valor dessa ponte. Esse valor dessa ponte você joga no amplificador de instrumentação. O amplificador de instrumentação vai lá, faz os cálculos certinho, gera resistor de ganho e coloca lá no pino do microcontrolador o valor bonitinho. Agora, e disso nada adianta fazer isso se você não garantir que realmente o sinal de frequência que foi naquele dispositivo de sensor seja somente aquele. Porque o que vai acontecer? Se o sinal que for na ponte for contaminado por um agente externo industrial, né? Você ligou uma máquina rotativa. Se ligou uma máquina rotativa, talvez não seja da sua época, mas às vezes eu faço essas perguntas, o pessoal fala assim que é engraçado. Lembra quando você era pequeno, que você assistia televisão e na hora que sua mãe ligava o liquidificador, dava um chuvisco na TV? Alguém lembra disso aí ou eu estou muito velho para fazer esse tipo de comentário? Não, eu lembro. Infelizmente eu lembro. Então vamos imaginar o seguinte, você está numa indústria, ali é 60 Hz, 120. Aí o que acontece? Esse sinal sintoniza no circuito. Você tem que montar um filtro. Você tem que montar um filtro para ele. E eu falo, meu amigo, eu só quero o sinal da ponte Win. Porque senão eu mandar tudo, vai sair lá no Outlook o ruído amplificado, vai sair exatamente o sinal errôneo. Eu não consigo gerar o controle. Aí não tem jeito. Agora, logicamente, né? Agora assim, quem que são os caras que desenvolvem? É cara que gosta de eletrônica. Aí é minha área, entendeu? Assim, nós da eletrônica lá, eu falei, eu sou da eletrônica mesmo. Então a gente calcula, acha os valores, coloca lá e fala, o projeto é esse aqui para que você colocar o seu termopar na placa que venha funcionar e gera. Porque é muito fácil, gente, você utilizar um equipamento. Você pegou o equipamento, utilizou. A felicidade de você, pronto, acabou. O que vocês estão tendo uma ideia, que logicamente não é o objetivo do curso, porque vocês não são do curso de eletrônica, vocês são do curso de automação, é entender como é que a coisa foi feita. Sabe? Porque aí isso melhora até um monte de conceitos para você também. Fala assim, peraí, eu estou capturando o sinal. Se houver aumento de temperatura, aumentou a temperatura da placa de circuito impresso. Esse integrado aguenta essa variação de temperatura para me dar a resposta saída? Não. Então eu vou ter um erro no meu controle. Às vezes você tem que entender um pouquinho de como é que foi feita a construção, porque às vezes você vai ficar rodeando lá, você vai ficar quebrando a cabeça toda hora. O negócio não funciona, não funciona, não funciona. E às vezes o que aconteceu foi um defeito interno, que isso a gente chama, na autoinstrumentação, de erro sistemático, que é um erro interno devido ao desgaste de um componente. Isso pode acontecer. Aí você está lá o dia inteiro ralando para botar o negócio para funcionar, e aí, pimba. O negócio era o quê? Era um problema interno. Então é por isso que a gente faz engenharia, né? Para ter esse tipo de visão legal aí e tal.
Mas eu não vou pedir pra vocês fazerem conta disso, não, gente. Vocês podem ter certeza, não. Não tem nada disso, não. Eu só tô passando aqui. Ô, Elbit, o Oi. exemplo do dia a dia é o rádio, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Né? E o rádio é desse jeito. Então, gente, para comentar aqui, né? Tem uns exercícios desse livro aqui bastante interessantes. Ele começou até com a parte passiva aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Como é que acha o passivo, calcula, tal. Mas agora tem agora a parte de projeto desse livro. A parte de projeto desse livro é uma das coisas mais complexas que existe e bem feitas que tem, né? Filtros ativos, projetos. Tá vendo aqui, ó? Então, estudo de implementação. Então, digamos que você quer fazer um filtro, passa baixa, né? De primeira ordem. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. O que você tem aqui? Você tem exatamente o seu filtro, passa baixa aqui, igual você viu dele de maneira passiva. E aqui você tem a parte do ganho do amplificador operacional, tá vendo aqui, ó? Tem alta impedância de entrada, ou seja, corrente tende a zero, então só o sinal que passa aqui, tá? Então ele não extrai praticamente nada do circuito do filtro aqui. Só que aí tem os estudos, né? Poxa, mas se eu colocar um resistor aqui e eu tenho um ganho aqui, eu vou ter um problema, porque vai gerar aqui um descompassamento da corrente de bias. Então, por isso que ele colocou aqui, ó, que o R1 tem que ser o quê? O paralelo do R2 com o R3, ó. Então, o paralelo dos dois aqui vai me gerar o R1. Então, aí, é muito legal que ele explica como é que você constrói o filtro, tá? Se aqui vai entrar, sei lá, por exemplo, meio volt, quanto que eu quero na saída? Então, eu acho o K dele, que é o ganho da entrada, que é o VO sobre VI, né? Ó. VO sobre VI seria exatamente o K aqui, ó, que é o ganho. Então, eu consigo verificar qual que é o sinal de saída. Neste caso aqui, ele somente amplifica, ele não atenua. Se eu precisasse de atenuar, o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar mais 2 estágios aqui na frente de amplificador inversor, né? Porque aí ele amplificou, aí atenuasse com 2 inversores aqui, ele vai lá e atenua o valor que eu quero. Tá certo? Então, olha lá, eu acho R, aí depois ele acha qual que é a frequência de corte. Isso aqui eu já passei por vocês, isso aqui foi feito na maneira passiva, né? Ó, que era 1 sobre 2π RC, que era o F, né? Frequência. Então, agora você acha o R aqui, ó, que já está em função do ômega. Então você vai lá e constrói. E aí depois existem umas considerações, né, da criação de circuito para você seguir essa regra aqui, para você ter um melhor equilíbrio dos filtros, entendeu? Mas aqui tem um quadro projeto, ó, de como é que você constrói um filtro de primeira ordem também, ó. Você verifica qual que você quer o ganho, qual que é a frequência de corte que você quer ter, e o componente horroroso, que é o capacitor. Então primeiro você especifica o capacitor, que é um valor comercial, né? Porque o capacitor é o que ele faz o produto ficar caro. Você tem que fazer 1 milhão de peças. Ele tem lá um capacitor de 100 nanofarads, um capacitor de 10 nanofarads, com certeza o de 100 nanofarads custa X centavos a mais do que o de 10. Isso 1 milhão, você automaticamente paga funcionário, você paga luz, você paga um monte de coisa. Para essa turma eu já contei a historinha da azeitona, do avião lá. Eu acho que com essa história é o Alberto e o Daniel. Os outros conhecem essa historinha aí? Como é que é? Fala aí, gente. Sim ou não? É sobre a questão lá da empresa aérea, professor? Isso. Que os caras tiraram o quê? Uma azeitona do lanche de todos os passageiros durante um ano. Aí o que acontece? Eles chegaram e totalizaram uma economia de $50 mil, que isso foi feito pela American Airlines. Aí eles falaram assim, gente, eu tirei uma azeitona. Isso incomodou os passageiros não ter azeitona saladinha, situação? Não. Então vou tirar a azeitona. Tirou $50 mil, pagou não sei o que, de água, luz, telefone, alguma coisa lá. Então aí que os caras começaram a reparar que se você começar a catar os centavos da criação de um circuito, porque resistor de 10 mega, o resistor de 1 ohm, ele tem o mesmo valor. Não tem diferença nenhuma. Aquele é carvão, então carbono, resolve a situação. Agora, capacitor, não. Capacitor, você variou ele de 10 para 100, ele aumenta o tamanho dele.
exceto o SMD, né? O SMD praticamente fica igual, né? Mas o SMD é outra tecnologia aí. Então, aí tem agora, como é que cria filtro de segunda ordem, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, esse formato aqui é o Butterworth, tá? Que fez exatamente o filtro de segunda ordem, tá vendo? Tem 2 capacitores aqui, ó. Então, você tem um filtro aqui, e depois você tem a ação de outro filtro vindo para poder realimentar. Então, ele fica mais seletivo, entendeu? E aqui mostra lá, as equações começam a ficar mais complexas de como é que faz isso aqui, tá? Mas igual eu falei, eu não vou pedir para vocês calcularem aqui, só para explicar como é que a coisa existe, tá? Então hoje é mais fácil você utilizar softwares, né, para poder fazer esse tipo de criação, né? Você coloca o valor do capacitor e o sistema altamente cria, igual foi feito aqui, ó. Quando eu venho aqui nas ferramentas design de filtro, eu venho aqui e faço, ó, eu quero meu capacitor de 10 nano. Capacitor de 10 nano é baratinho. Tá. Mas ele, como ele virou 10 nano, ó, ele vai ter que gerar mais seletividade, né? Vai ficar mais complicado aí, mas ele vai lá e faz, sem problema, não sendo ativo, né? E aí tá o projeto que ele esquematizou aqui, né? Tal. E ó, tá mostrando como é que faz o filtro 2, tá vendo? Ó, tem a sequência de aplicação das equações. Então, eu não vou pedir isso aqui, tá? Ó, gente, ó, cada tipo de formato de filtro tem um tipo de equação aplicada. Tá vendo? Ó? E aí você vai ter aquele tipo de resposta, tá? Isso aqui tem agora o estudo também do Chebyshev, né? Que feito com outros tipos de cálculo, você tem uma resposta do Chebyshev. Outro tipo de cálculo você tem formato do Butterworth. Aí, ó, o cálculo do passa alta, tá vendo aqui, ó? É o mesmo que a gente aprendeu no passa alta lá, tá vendo aqui? A gente trocou o resistor com o capacitor de lugar, ó. Aqui é o ganho, então aqui você verifica. Aqui é de primeira ordem, ó, só tem um capacitor de primeira ordem, tá? Aí pega as equações e você determina. Como é que funciona o de segunda ordem aqui? Tá vendo, ó? Ele aqui, e o engraçado, você fala, mas não tem 3 aqui. Mas na verdade esse C1 aqui, ele é igual ao outro aqui, né? Então por isso que virou na parte, como tem o mesmo valor, né, virou exatamente segunda ordem, tá? Bom, então o que eu queria explicar para vocês, tá, seria essa teoria, tá? Não adianta querer jogar conta, não vale a pena, não vai ter score disso aí, tá? Eu vou falar isso bastante para vocês. Que vocês entendam que filtro passivo é filtro feito com componente físico, tá? Normalmente hoje vai ser mais aplicado na alta potência, tá? Inversor de frequência, você está querendo mexer lá com o fator de potência da fábrica, sem problema nenhum, tá? É a jogada. Filtro ativo, você tem aplicado na eletrônica clássica, tá? Então, tá diminuindo, mas sempre vai existir. Não tem como ele acabar com o filtro ativo, não. E você tem agora os filtros digitais, que nada menos é o seguinte, ó, você pega um circuito desse, transforma ele no domínio S. E você joga ele no programa. Quando você entrar com o sinal em V1, ele cai lá dentro do programa, sai automaticamente o VO. É assim que é feito o filtro digital, tá? E isso permite o quê? Que você não tenha a coisa física. Porém, deveras, todavia, você não vai conseguir ter 100% da resposta, não. Mas os 90%, 95% lá já é o suficiente para vender e vender muito com certeza as coisas. E aí, pessoal? Comentários, dúvidas? A aula hoje foi teórica mesmo, tá? Para a gente poder passar aí certinho. Pessoal, uma dúvida mais do Tina. Será que aquele circuito que ele projeta lá, normalmente é sempre o mais econômico possível, por exemplo? Certeza. Assim, ou... Sim. Isso é bom demais, isso. Eu tenho outros 2 softwares que fazem a mesma coisa. Deixa eu até ver se um deles está aqui instalado na minha máquina. Eu até faço um comparativo para você verificar. Quer ver se está aqui, ó. Eu não instalei, não. Um deles é o Microcap, que eu utilizei no meu mestrado. Não, o Microcap é fora do normal, tá? Ele tem também, deixa eu só ver se onde é que tá o meu. Cadê o meu Microcap aqui? Só um pouquinho. O Microcap é fora do normal. Eu utilizei no meu mestrado, muito bom,
tá? E ele segue as mesmas. Parece que. Deixa eu ver. Ele tem uma versão. Deixa eu ver aqui. Vai rodar aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Não quer ir. Abriu. Abriu. Aqui, ó. O microcap. Ele tem também aqui, ó. Design. Aqui, ó. Olha lá. Design de filtro ativos. Tá vendo aqui, ó? Ele não tá querendo. Aqui, ó. É a mesma sacada, tá vendo? Aqui, ó, o filtro passa baixo, alto. Você escolhe o valor que você quer cortar. Ele, inclusive, faz o formato Silent Key também, ó. Tá? Ele tem aqui as opções, né? Deixa eu ver aqui. Em fase, engenharia e tal. Mas aqui, ó, aqui tá faltando o Chebyshev, né? Tá faltando o Butterworth e o Ellipse. E ele faz também esse outro modelo também aqui, que é extremamente complexo, chama Silent Key. Tá? Então, você determina aqui e pede para construir, ele vai lá e constrói o caboclo, aquele que construiu um filtro ativo aqui, ó, tá? Do mesmo jeito que o Tina foi feito. Tá? Os dois trabalham com algoritmos bastante semelhantes, né? Mas o grau de ser fiel é extremamente grande. Tem que tirar o chapéu para os dois, sim. Entendi, bacana. Tá, então, tá aí a jogada. Quem for fazer um TCC e precisar de uma captura de sinal, e se eu estiver na banca, eu vou questionar o modelamento do filtro aí, porque senão o negócio vai pegar tudo no ar, né, gente? E também não dá totalmente certo isso, né, gente? Que faz parte da jogada aí. Outro comentário, alguma outra sugestão, por favor? Ué, o povo tá calado hoje aí, então vamos pegar alguém aqui, deixa eu ver aqui. Boa noite, Jair, como é que tá as coisas? Professor, tô feliz de estar assistindo sua aula aí, cara. Como é que é? Tô feliz de estar assistindo sua aula aí, as últimas duas aulas. Não, as últimas duas aulas teve impossível de assistir. Mas o que aconteceu nas últimas aulas? Que caiu ali, o que foi? Não, que eu tava ralando pra caralho, né, velho? Eu trabalho na CIMIC, e quando chove assim, filho, não, vocês vão trabalhar até 21 horas aí. Entendi. Tá, foi um empecilho que aconteceu com você no seu emprego, entendi. Mas agora aí tô entendendo, bacana, hein? Agora eu tô comentando, tá certinho, vamos pegar um outro. Vou pegar o homem calado, o homem silencioso. Jonathan Rezende, vai ficar silencioso ou vai abrir o microfone aí? Fala comigo, Elvis. Ele tá falando, mano, que joia. E aí, cara, o que você achou? Não gostou, pode falar. A aula de semana passada eu gostei mais. Você sabe que eu gosto dessas coisas meio assim, diferentona, né? Sim. Mas, sei lá, mais imaginativa, né? Mas gostei da aula de hoje também, da parada do som lá. Não sabia como que era feito os capacitores e tal lá do início, bem interessante. Exatamente, né? Então, não, porque muita gente assim deve estar estudando processamento de sinal. Por que eu estou estudando isso? Né? Então, eu estou falando da minha área, mas o que eu posso falar para você é que no processamento de sinal você vai poder. Vocês estão fazendo algum filtro aí de áudio lá? É o Leandro que passa, não é isso? A matéria? Quem tá eu acho que aqui dessa turma, quem que deve fazer é só o Jair e o Gustavo e o Leandro. Mas quem que dá essa aula? É o Leandro que dá essa aula, ou Não é o Leandro, não. É o Leandro, eu faço matéria. Agora nela? Agora com ele. É o Leandro, entendi. O pessoal está fazendo um trabalho prático agora, Elbert, um trabalho bom aí, que é exatamente isso aí, só que digital. Ele pede para separar uma nota, nota musical da voz, não é isso? Eu acho que é isso que ele pede fazer. Esse é o desafio. Ele deu, no trabalho, ele deu para implementar. Ele passou um sinal lá, né, que varia de acordo com o seu RA. Pediu para implementar filtros FIR e IR nos FIR, para evidenciar lá, né, fase linear, mostrar atrás de grupo, aquela coisa toda lá. E depois o IR para os mesmos sinais, e aí usando Butterworth, usando Chebyshev 1, Chebyshev
2, elíptico, Hemming, o que você... Tá doida? O que você quiser usar lá, né? Na verdade, o FI é por janelamento, né? Que aí entra Hemming e tudo mais, e o IR é mais nessa linha aí que você está mostrando. E no final ele dá esse desafio aí. Mas ninguém vai fazer esse desafio, né? A gente não tá conseguindo fazer nem o básico. Mas a gente não tá conseguindo fazer nem o básico, cara. Mas é sempre implementações em virtuais, em linguagem de programação Python, o Elvis. Em Python? É mesmo? Nossa. Yes. Utilizando... Python é MATLAB, Elvis. Não, é porque o Python ele tem... Bom, eu tô precisando de atualizar. Funciona bem, cara, funciona bem. Sim, não é preconceito, não é preconceito, é questão de atualização, a coisa toma um padrão, com certeza. Beleza. Ok. Então, gente, ó, expliquei o que é filtro ativo, tá? Assim, passivo, a gente deu o cálculo, tudo certinho. Então, o filtro passivo, o filtro ativo é aquilo implementado, mas tem umas regrinhas aí, de acordo com o formulário aí, eu acho que tá bem acessível para todo mundo. Tá beleza, gente? Tranquilo? Se não der mais uma dúvida, eu dou como aula terminada, eu dou satisfeito aí. Ô, Elvis. Oi, Boberto, sim? É porque eu não estava aqui no início da aula, acabei chegando mais um pouco atrasado e eu peguei... Desligar o áudio, porque, peraí, você não vai interromper o áudio.